Oi, gente, aqui é a Lívia. Hoje eu e Isis vamos estar apresentando para vocês a aula 3 do nosso projeto da PIBID, da disciplina de sustentabilidade, que é relacionado ao tema desse mês. A gente escolheu, né, um tema mensal, a gente está fazendo temas mensais. Então, o tema desse mês é sobre gênero e sustentabilidade, justamente porque esse mês é o mês da mulher, dia 8 de março foi o Dia da Mulher. Então, a aula de hoje vai estar dentro desse tema aí. Fique com a gente para você descobrir o que é. Então, assim, antes de tudo, eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês. Sabendo que a nossa disciplina é sobre sustentabilidade, a gente fala de meio ambiente, natureza, eu gostaria que vocês respondessem duas perguntas aí, na mente de vocês mesmos, e guardassem para depois. Você faz parte da natureza? Você faz parte da natureza? E outra, você se considera sustentável? Reflete aí e guarda. Vamos falar um pouquinho sobre ciclos, né? Antes de começar a aula, vamos falar um pouquinho sobre os ciclos. Os ciclos, eles acontecem de um ponto, caminham, entram por um caminho e retornam àquele ponto inicial. Isso é um ciclo. Sabendo disso, que tipos de ciclos vocês conseguem observar, por exemplo, na natureza, nesse meio ambiente, né, que a gente fala? Eu trouxe aqui alguns exemplos que podem surgir na mente de vocês. Vamos ver. Aqui a gente tem, por exemplo, as 4 estações. As 4 estações, elas obedecem a um ciclo ali. A gente acabou de entrar no outono, a gente veio da estação do verão, e do outono a gente vai para o inverno, do inverno para a primavera, e novamente retornamos ao verão, novamente teremos o outono. Então, esse é um ciclo clássico. Outro ciclo que a gente consegue observar, olhando para o céu à noite, é o ciclo da Lua. A gente consegue observar a Lua em diferentes fases ao longo do ciclo dela. A gente tem a Lua cheia, a Lua nova, que a gente não consegue enxergar, a Lua crescente, a Lua minguante. Então, a Lua está sempre passando por esse ciclo. A gente também tem o ciclo da água, um clássico ciclo que alguém deve ter pensado aí, né? E aí, gente, quem lembra das aulas de ecologia? Lá nas aulas de ecologia, a gente aprende que seres vivos são compostos de matéria orgânica e que toda matéria passa por um ciclo, né? Então, a gente passa por um ciclo de vida que leva à morte. Porém, após a morte desse ser vivo, aquela matéria ela é decomposta por organismos, né, decompositores, micro-organismos decompositores. Vocês lembram desses micro-organismos decompositores? Eles vão estar reutilizando essa matéria no meio. Então, novamente, essa matéria passa por um ciclo. Seres vivos passam por um ciclo. E dentro da gente? Vocês já pararam para pensar se existem ciclos dentro da gente? Eu posso trazer alguns exemplos aqui, ó. A gente tem, quando a gente pensa na nossa respiração, a gente inspira gás de oxigênio e a gente está expirando gás carbônico. Esse gás carbônico que a gente expira está no meio, e aí os vegetais vão lá, pegam esse gás carbônico e transformam depois, né, passam por um ciclo ali em que eles utilizam esse gás carbônico e põem gás de oxigênio para fora, novamente. E a gente vai estar inspirando esse gás de oxigênio. Então, mais um ciclo aí, que acontece dentro da gente. O nosso coração está o tempo todo lá, bombeando sangue para o nosso corpo. O sangue do nosso corpo está circulando da cabeça aos pés. Então, esse ciclo acontece o tempo inteiro enquanto a gente estiver vivo. Quando a gente se alimenta, a gente não se alimenta de matéria. Essa matéria depois não acaba voltando para o meio ambiente pela nossa excreção. Essa matéria também vai ser reutilizada e vai ser colocada no ambiente de novo. Então, mais uma vez, a gente tem ciclos acontecendo, só que dessa vez dentro da gente. Partindo disso, pergunto a vocês, né? Vamos fazer essa reflexão aqui. Se há ciclos na natureza
se nós somos seres vivos e se há ciclos dentro de nós, a gente consegue observar que nós também somos natureza. Vocês conseguem? Vocês concordam? Essa é a primeira reflexão de sustentabilidade que eu quero trazer aqui para vocês, né? A gente tem que parar de ver a natureza como o meio ambiente, como algo à parte e a gente ser parte do meio ambiente. Não, a gente não é parte do meio ambiente. Nós somos o meio ambiente. Nós somos natureza. A natureza está dentro da gente. Nós somos ele. Então, sabendo disso, não é interessante, para a gente conseguir enxergar que nós somos natureza, a gente aprender um pouco mais sobre os ciclos que existem dentro da gente? Quando a gente aprende sobre esses ciclos, a gente consegue se entender sobre uma visão mais sustentável, se entender como ambiente. Então, a aula de hoje, dentro, né, desse aspecto de gênero e sustentabilidade, o nosso objetivo nessa aula é entender a sustentabilidade através de um ciclo que abarca justamente essa perspectiva de gênero, que é o ciclo menstrual. Então, hoje a gente vai ver o que é o ciclo menstrual e alternativas de produtos para que a gente consiga manejar o ciclo menstrual de uma forma mais sustentável. Então, primeiro, Lívia, o que é o ciclo menstrual? Quando a gente está falando de gênero e sustentabilidade, eu trouxe esse órgão aqui que está relacionado ao sexo biológico feminino. O útero. Vocês já viram o útero? Vocês podem não ter visto o útero, mas eu tenho certeza que vocês conhecem ele muito bem. Porque vocês já estiveram dentro dele. E por um tempinho, viu? Por quê? É dentro do útero, aqui dentro, ó, que os bebês se desenvolvem. E para que os bebês se desenvolvam, para que isso aconteça de uma forma segura, todo o útero, ele passa por um ciclo, ele passa por uma preparação para que ele possa abarcar aquele óvulo fecundado. Peraí, o que é óvulo fecundado? A união do espermatozoide com o ovócito feminino é o óvulo fecundado. É aquele óvulo fecundado que vai gerar um futuro bebê. Então, para que esse útero abarque esse óvulo fecundado, ele passa por processos, né, por transformações ao longo de um ciclo. Esse ciclo é o ciclo menstrual. Você pode pensar que o ciclo menstrual significa aquela menstruação, aquele sangue que as mulheres, né, eliminam uma vez no mês. Não é não. O ciclo menstrual vai muito além dessa menstruação. Dá uma olhada aqui. Ao longo de um ciclo, o útero aqui, esse ciclo em torno, vamos colocar aqui, de 28 dias, né? Ele passa por mudanças. O que acontece com o útero? Há um crescimento da parede dele aqui. Era uma parede um pouco baixinha, ela vai se engrossando, vai se criando. Essa parede vai crescendo até a sua plenitude, a sua melhor forma, vamos colocar assim. Ao mesmo tempo que essa parede vai crescendo, os ovários, né, vão liberar o ovócito feminino, que a gente falou ali no começo. Esse ovócito, ele vai encontrar os espermatozoides, eles vão se encontrar para gerar um óvulo fecundado. Então, assim, essas duas coisas vão acontecendo ao longo do ciclo, né? Só que, se o espermatozoide não aparece aqui, se não há esse encontro, todo esse procedimento aqui acaba sendo em vão. Ou seja, o útero se desenvolveu totalmente para abarcar um óvulo fecundado, só que aquele ovócito não houve fecundação. E aí, essa parede que foi desenvolvida não vai servir mais para nutrir um bebê, não vai servir mais para abarcar um bebê. É preciso que a gente elimine essa parede dali. É essa eliminação, essa descamação da parede uterina, da parede do útero, que é a menstruação. Então, ao longo de um ciclo, o útero passa por esse desenvolvimento, por essa transformação, para eliminar, no fim, né, caso não haja reprodução, caso não haja fecundação, haverá a eliminação, ou seja, o sangue menstrual está ali.
acontecendo. Essa descamação aqui é a menstruação, é o sangue menstrual. Caramba! Olha só quanta coisa acontece, né? E aí, gente, para pensar. Se esse ciclo aí acontece em qualquer pessoa que tenha um útero saudável, né, em fase fértil, digamos assim, se essa pessoa passa por esse ciclo todo dia não, passa por esse ciclo ao longo da vida algumas vezes, isso significa que essa pessoa também passa por transformações dentro de si algumas vezes ao longo da vida. São mudanças, eles são afetados de forma hormonal, são alterações de hormônios. Esses hormônios vão estar atuando no humor de uma pessoa, em características físicas das pessoas. Então, essas pessoas, esses seres com útero, eles passam por esse ciclo, eles passam por essas transformações. E é importante a gente saber disso, porque são muitos os seres humanos que têm útero. Então, são muitos os seres humanos que passam por essas transformações. Pois é, pessoas com útero, elas passam por esse ciclo de vida, morte e vida, a vida inteira, dentro de si. Entendemos? É bem louco a gente pensar que a gente não fala muito disso, e trata ainda isso como um tabu, vocês não acham? A gente tinha que falar mais disso, a gente precisa entender melhor isso. Tipo, vamos ver ao longo do tempo. Existem algumas culturas africanas que acreditavam que, por exemplo, um homem que se deitasse com uma mulher que estivesse menstruando, ele ia perder a virilidade dele. Também existe uma tribo chamada Ubangui. A tribo Ubangui acreditava que uma mulher que cozinha para o seu esposo enquanto está menstruada, ela coloca esse esposo em risco durante a guerra. Esse esposo, durante a guerra, poderia ser ferido, e se ele fosse ferido, o seu sangue ia jorrar, correr livremente, porque ela preparou aquela comida enquanto estava menstruada. Existem também crenças de que o sangue menstrual tem um poder místico, um poder danoso, tratando ele como uma substância tóxica. E também há ainda, hoje em dia, né, uma repulsa ao sangue menstrual, um tratamento do sangue menstrual como algo impuro. E como a gente viu aqui, cara, o sangue menstrual é um sangue ali que está para nutrir, abarcar e nutrir um ser vivo em desenvolvimento. Como que um sangue desse, né, tão poderoso, pode ser visto como algo tóxico e impuro? E tem mais, tá? Tem mais. Para além disso, nos dias de hoje, as mulheres, elas estão distantes, as mulheres, as pessoas com útero, dessa perspectiva de ciclicidade. A gente vê tudo assim, ó, mês, data, seguindo dia após dia. Por quê? Na sociedade, a sociedade ela impõe esses papéis de gênero, que a gente já comentou na última aula, né? Papéis de gênero que levam as mulheres a seguir essa perspectiva de ver dia após dia, produzir o tempo todo, estar ativa o tempo todo. Então, existem papéis de gênero como, por exemplo, a mulher ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa, e hoje em dia ela tem que trabalhar, e ela tem que estar ativa em todos esses processos. Então, a mulher ela tem que estar seguindo um ritmo frequente, linear, assim, vai, só segue. Ela não pode se ver como algo cíclico. Ela não pode se ver como algo que tem alterações, transformações ao longo de um ciclo. Não é que ela nem pode. Hoje em dia, ela nem consegue. As mulheres não estão conectadas à própria natureza dentro de si mesmas. São pessoas com útero, elas nem conseguem observar que tem um órgão ali dentro delas que está sofrendo alterações ao longo do mês, o mês que ela observa. E que essas alterações podem estar contribuindo para como ela age, se comporta e trabalha ao longo daquele mês.
Entender o ciclo menstrual dessa perspectiva, dessa visão sustentável, é justamente enxergar que essa natureza existe dentro dos seres humanos e que a gente deve respeitar essa natureza. Isso tem que partir não só de mulheres, mas de homens também. Os homens precisam entender como o ciclo menstrual funciona. Porque a partir desse entendimento, a gente entende que as mulheres são muito mais do que esse papel que é colocado para elas e que elas não são loucas. Nós não somos loucas. Nós somos cíclicas. E, gente, o que isso tem a ver também com educação e sustentabilidade? Essa ausência de conhecimento sobre o próprio ciclo, por si só, já deixa as mulheres numa posição desconfortável quando elas estão, por exemplo, menstruando. Elas não entendem pelo que estão passando. E se a gente associar esse desconhecimento, ainda por cima, com parâmetros de pobreza, a gente percebe, existem dados que apontam um índice de abandono escolar por parte de meninas, de garotas, de adolescentes, por conta do seu ciclo menstrual. Por quê? Porque elas não têm condições de comprar produtos que façam elas se entenderem, se colocarem nesse momento, né, de menstruação de uma forma confortável o suficiente para que elas estejam presentes na escola. O que eu quis dizer? Literalmente, há meninas ao redor do mundo que não têm dinheiro para comprar um simples absorvente para poder estar comparecendo nas escolas quando estão menstruadas. E aí, por elas não terem condições de ter esse absorvente, elas faltam às escolas. Elas já estão desconfortáveis com a menstruação. E como é que elas vão comparecer menstruadas à escola? Elas faltam. Então, há um abandono escolar por parte do gênero na escola. Um abandono escolar por conta do ciclo menstrual. Então, mais uma vez, a gente tem que estar pautando, né? A gente tem que estar conversando, a gente tem que tirar esse tabu do ciclo menstrual, entender um pouco mais dele, para que a gente possa discutir sobre isso, por exemplo, numa perspectiva sustentável. E aí, existem possibilidades na atualidade de coisas, né, objetos que a gente pode estar utilizando para que mulheres, pessoas com útero, se sintam mais confortáveis com o seu próprio ciclo, principalmente durante essa fase de menstruação. E aí a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens, vai explicar para vocês um pouco mais quais são essas possibilidades e quais são essas vantagens e desvantagens dessas possibilidades. É isso. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isis. Eu também faço parte do PIBID e agora eu vou dar continuidade à aula da Lívia, tá? Como a gente viu agora na aula da Lívia, esse assunto, né, sobre o período menstrual, ele não é muito difundido, não é muito discutido entre as mulheres, e justamente por isso, acaba que quase nenhuma tem os conhecimentos, assim, né, sobre os materiais, os possíveis materiais. Por ser um material muito comum, o absorvente externo e o interno, né, ambos são muito utilizados pelas mulheres, justamente por ser o mais conhecido, né? Só que qual é o problema disso? Todos os dois possuem compostos na sua produção que são difíceis de decompor no ambiente depois, inclusive plástico, né? E a gente já sabe toda a problemática do plástico e não é do nosso interesse, né, jogar mais plástico para a natureza. E aí o que acontece? Além dessa problemática, o absorvente externo, por exemplo, ele fica durante muito tempo em contato com a vulva da mulher. Isso pode acabar provocando, favorecendo infecções, justamente porque vai dar uma irritabilidade ou algo do tipo. E pode gerar alergias também, né? Já o interno, ele também tem químicos, assim como o externo, que podem reagir com o sangue e gerar odores que são um pouco desagradáveis. E o absorvente interno, ele também, justamente por absorver tudo, ele absorve não só o sangue, como também a lubrificação vaginal, né? A lubrificação natural. E isso pode acabar gerando uma modificação no pH, pode dar muitos problemas para a mulher, né? E além disso, a gente também tem uma estimativa, assim, de que uma mulher, ela tenha uma média, assim, de 450 ciclos menstruais na vida toda dela. Agora imagina pegar isso e multiplicar pela quantidade de absorventes que ela usa.
É muita coisa, é lá para mais de 10 mil, para vocês terem uma noção. Então, qual o problema disso? Justamente a produção em excesso de lixo, né? E que vai tudo para a natureza, é justamente o que a gente não quer. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma solução que diminua um pouco isso, né? E aí eu vou apresentar para vocês 3 delas, que são as calcinhas absorventes, os absorventes reutilizáveis e o coletor menstrual, que é o meu favoritinho. Mas enfim, a começar pela... Deixa eu passar aqui. A começar pelas calcinhas absorventes, eu vou mostrar algumas vantagens e desvantagens, né? Tanto de um quanto de outro, enfim. A começar pelas calcinhas absorventes, a gente tem que elas têm um tecido hipoalergênico, que significa que não vai dar alergia na mulher, né? Ela não vai ter esse problema de alergia. O tamanho dela, ela é muito variável, então não é uma coisa única, não é uma coisa que exclui pessoas, não, é uma coisa bem geral mesmo, tem vários tamanhos, vários modelos, né? Que inclusive duram cerca assim, de 6 horas sem vazar. Mas isso é claro que vai depender do fluxo menstrual da mulher também, né? Porque às vezes a mulher tem um fluxo muito intenso e aí 6 horas não dá tanto, mas dá um pouco menos e é tranquilo, né? Outra vantagem é que ela pode ser lavada à mão ou na máquina de lavar, né? Então é bem tranquilo de cuidar, de limpar. Ela não possui químicos, o que significa que não tem reação com sangue e assim não tem odores desagradáveis, né? E ela é confortável, dá uma liberdade para a mulher de usar só ela, né, durante o ciclo, enfim. E algumas desvantagens são que ela não é tão prática porque você não vai usar uma só, você vai precisar de, sei lá, você vai sair, aí você precisa trocar na rua. Você não vai conseguir, né? Você vai ter que levar um saquinho impermeável e aí vai ter que trocar ela, vai, né? Não é tão prática, mas é uma ótima solução. E, além disso, também o custo inicial, né? Porque você não vai comprar uma calcinha só, porque se você comprar uma, às vezes ela tá molhada, você vai lavar, ela vai ficar molhada, você não vai conseguir usar, e aí é complicado. Então, você tem que comprar aí mais ou menos umas 5, porque durante a semana também isso pode acontecer, né? Então, o custo acaba que não é tão, né, tão acessível assim. E, além disso, ela dura mais ou menos 50 lavagens, sem perder a funcionalidade. O que significa que não é tanto tempo assim, né? 50 lavagens vai rapidinho, dependendo do fluxo da pessoa, então isso não é tão vantajoso assim também. Agora, sobre os absorventes reutilizáveis, as vantagens deles são as seguintes. Eles também são feitos com tecidos tecnológicos, né? Sendo uma parte impermeável e a outra antimicrobiana, o que significa que, né, não tem também reações, não tem químicos, não tem reações entre o sangue e os químicos, né? O que não gera odor desagradável. Eles também podem ser lavados à mão ou na máquina, né? E além disso, eles podem durar mais ou menos aí de 3 a 6 anos. Então, ele é bem longo, ele é bem, né, bem em conta. E são hipoalergênicos também, o que não gera alergia, né? As desvantagens deles é porque em cada lavagem, como ele é feito também com plástico, em cada lavagem ele acaba liberando microplásticos e contribui para a poluição do mar, né, do meio ambiente no geral. E também é a mesma problemática da calcinha, porque não é tão prático justamente porque você precisa levar você precisa trocar, e para fazer essa troca você não tem como colocar no bolso, né? Você tem que colocar num saquinho impermeável e tudo mais, para não sujar sua roupa, não sujar sua bolsa, enfim. E aí a gente tem o meu favoritinho, meu queridinho, que é o coletor menstrual. Por que ele é meu queridinho? Vamos lá. Primeiro que ele as vantagens dele, né? Ele é um copinho de silicone, que ele é introduzido no canal vaginal e ele só coleta o sangue, ele não absorve como absorvente interno. Então isso já é ótimo porque não altera o pH, né? Além disso, ele é feito de um silicone medicinal e hipoalergênico que não dá alergia também, é ótimo, é muito tranquilo de usar. E acaba também que você não tem um gasto tão grande assim mensalmente com absorvente, seja externo, interno, enfim, né? Além disso, também é bom em relação ao fluxo menstrual, porque ele também quantifica o fluxo menstrual, que ele tem vários risquinhos no copo que mostram justamente a quantidade de ml. Então, de repente, para alguma menina que pedir para um exame, alguma coisa assim, para checar alguma coisa, ela queira contar, queira medir a quantidade de sangue, né, do fluxo, é ótimo para isso também. Além disso, como ele não tem
contato com oxigênio ou algumas outras coisas químicas, como os outros absorventes e tudo mais, ele não tem essa reação e, consequentemente, ele não provoca odores também, né? Ele não gera odores. E ele também pode ser usado com o DIU, que é um dispositivo intrauterino, né? Que é um método contraceptivo. Então, é ótimo também, né? Não tem muitas desvantagens, não. Justamente são essas que eu vou falar agora. O que acontece? O problema é que, inicialmente, uma mulher ela vai precisar de treino de autoconhecimento. Então, não é uma desvantagem assim, porque lógico que vai depender de mulher para mulher, né? Porque tem mulheres que se adaptam logo na segunda, tem mulheres que se adaptam um pouco mais depois, né? Mas isso não tem problema, é uma desvantagem que assim, dá para ser trabalhada, dá para ser superada, né? A outra desvantagem é a questão do dinheiro, porque é um custo que você paga inicialmente, né, que é um pouco elevado. Então, isso torna o coletor não tão acessível assim, né? Esse é o único problema. Só que também ele tem um ótimo custo-benefício. Então, assim, da mesma forma que você está gastando dinheiro aqui, lá para frente você não vai mais precisar gastar, porque ele dura cerca de 3 anos, sabe? Então, você vai ficar com ele 3 anos e assim, sabe? É ótimo. E fora isso também tem a questão da altura do colo, né? Colo uterino da mulher. Porque às vezes tem mulheres que têm muito curto, então ele é muito baixo e aí, consequentemente, o coletor não às vezes pode incomodar por estar muito perto, assim, sabe? Pode incomodar e isso não agrada muitas mulheres. Só que para isso também tem como resolver, porque o coletor ele não tem um tamanho só, ele tem 3 tamanhos, o A, o B e o TIM. Que um é para mulheres depois de certa idade ou que já engravidaram, e o outro é para essa idade normal, né? Entre um e outro, e o outro é para meninas abaixo de 18, mais ou menos, que é o TIM. Então, não tem tantas desvantagens assim, né? O maior problema mesmo é a questão do dinheiro, que ele realmente não é acessível. E falando nisso também, nessa relação do dinheiro com produtos de higiene menstrual, a gente pode fazer esse link com a ODS-1. Por quê? A ODS-1, ela tem como um foco, né, a erradicação da pobreza. E aí, por que isso é importante? Porque tem mulheres que realmente não têm acesso à higiene menstrual justamente por falta de dinheiro. Às vezes as mulheres, elas trabalham e tudo mais, só que elas usam todo aquele dinheiro, né? Elas direcionam aquele dinheiro todo para sustentar a casa ou para botar comida em casa e aí acaba não podendo dar essa atenção, né, para o seu período menstrual. Isso é muito complicado. Então, a ODS-1, ela justamente busca essa erradicação da pobreza, né? E tem como um dos focos, na verdade, a implementação de programas e políticas que possam acabar com essa pobreza em todos os lugares, em todas as dimensões, né? Digamos assim. Deixa eu passar aqui para a próxima. E com isso também a gente tem um problema de que algumas meninas, por não terem esse acesso, elas não podem assistir aulas. Então, às vezes, elas ficam uma semana, né, sem aula, ou então 4 ou 5 dias sem aula, que é uma semana quase, né, praticamente. Isso também pode acabar gerando empecilhos, pode ser, né, um empecilho na educação da mulher. Então, a gente também pode fazer esse link com a ODS 4, por exemplo, que a ODS 4, ela fala justamente sobre uma educação de qualidade equitativa para todos, né? E como exemplo disso, a gente tem a questão da Nova Zelândia, que o governo da Nova Zelândia basicamente falou que todas as escolas precisam dar isso, né, dar um produto de higiene menstrual para as mulheres, justamente para elas não perderem aula, né, para evitar essa evasão. Então, eles oferecem esses produtos justamente para evitar. E cabe dizer, gente, que esses 2 objetivos aqui no Brasil não estão implementados ainda. Eles estão em fase de construção, mas é uma ótima resolução. E bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula bastante. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, o que vocês precisarem, né? A gente vai estar sempre à disposição. E não esqueçam de escutar o podcast, não esqueçam de ver lá o Instagram, falar com a gente, que a gente está querendo falar um pouquinho mais com vocês, né? Ter mais esse contato. E é isso. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.